E aí pessoal, beleza? No primeiro vídeo eu tratei sobre a parte teórica da sapata de divisa. Como eu falei para vocês, eu providenciei um segundo vídeo para o primeiro não ficar comprido. Então esse vídeo agora vai tratar sobre o dimensionamento da sapata, né? Da sapata de divisa que eu falei no primeiro vídeo. E vou tratar passo a passo de como é o cálculo de uma sapata de divisa, seu dimensionamento. Vou explicar também um pouco do que é uma sapata de divisa. Isso eu já falei no primeiro vídeo, mas para que as pessoas que possam ver só esse vídeo agora, o interessante seria você ver o primeiro e depois retornar isso para o segundo. Mas se a pessoa tiver dúvida, eu vou colocar nesse vídeo uma explicação bem rápida sobre esse detalhe da sapata de divisa. Então, assista o vídeo até o final e clique em OK, né, para quem gostou do vídeo, e se inscreva no canal. Valeu! Sapata de divisa, dimensionamento. Esse vídeo é um complemento do primeiro, certo? Esse é o segundo vídeo que eu trato sobre esse assunto, sapata de divisa. O primeiro eu tratei sobre a parte teórica dessa sapata de divisa. Agora eu vou tratar sobre o dimensionamento passo a passo dessa sapata, né? Primeiro passo está envolvido em você estimar. Sempre quando você trata sobre solo, você não tem uma certeza. O solo não é algo linear. Você não tem uma certeza com respeito ao solo. Então você precisa trabalhar em uma zona de segurança para que o seu projeto fique seguro. É até redundante, mas a verdade é essa. Você precisa trabalhar em uma zona de segurança para que o seu projeto e sua construção fique segura. Então, para isso que você estima uma porcentagem de segurança. Todo esse cálculo aqui vai ser estimado até o limite onde eu possa trabalhar de maneira correta, entendeu? Até o passo 5. No primeiro passo, eu vou estimar uma carga, né, para R1 de 20% a mais do que a carga P1 provinda do pilar. Então, meu R1 vai ser 20% maior do que a carga do P1. Porque o que acontece? O ideal que eu falei no primeiro vídeo é que as cargas elas fossem, né, uma em cima da outra. Não houvesse excentricidade, né? Então, o centro de gravidade do pilar seria o centro de gravidade da sapata. O ideal é esse. Mas isso não ocorre. Então, existe uma excentricidade, existe uma distância entre essas duas cargas e existe uma zona de tração. Para isso, você precisa fazer uso da viga alavanca. Se você não fizer uso da viga alavanca, a sua sapata vai tombar. Você não pode fazer uma sapata quadrada porque você não pode entrar no terreno do vizinho. Isso já foi explicado. Não pode nem por baixo e nem por cima. Então você vai ter que fazer uma sapata excêntrica com as suas cargas, tanto de reação como a carga sobre o pilar de diferente distância, certo? Não está uma em cima da outra. Então você precisa calcular essa sapata de divisa de modo que ela fique em equilíbrio e ela venha suportar a sua construção. O passo primeiro, vou estimar 20% do P1. Depois que eu calcular o R1, já ponderado, né? Já onerado, eu vou fazer meu cálculo da minha seção, né? Da minha área. Então, mesmo assim, na área, eu ainda vou estimar 10% do R1. Ou você fala assim, pô, você calculou 20% do P1 e agora você vai colocar mais 10% do R1. Eu estou colocando 10% devido ao peso e a carga envolvida na viga alavanca, que vai ficar aqui, ó, certo? Então, eu estou estimando 10% sobre esse R1. Quer dizer, ainda vem de 20 e tem mais 10. Naturalmente, ele vai ficar 30%. E eu vou calcular a minha área em função da tensão admissível. Tem aqui no canal um vídeo que trata sobre cálculo de tensão admissível. Se você quiser ver, você pode procurar na playlist. Toda tensão admissível vai precisar de um laudo de sondagem. Eu queria falar com vocês o seguinte:
todos os cálculos envolvendo o solo, sapata, fundação, é de suma importância o laudo de sondagem. Eu sei que em construções populares, muitos não fazem uso de laudo de sondagem devido ao custo, mas eu, como engenheiro, eu tenho que tratar os meus cálculos em função de um laudo de sondagem. Aí você quer aprender, você aprenda a fazer os cálculos pelo o que é certo, né? Um laudo de sondagem, um cálculo de uma tensão admissível, tudo isso baseado em um cálculo de engenharia. Terceiro passo, eu vou calcular o lado menor da sapata. O que acontece? Eu vou tratar sobre a área dividido por uma constante de 1,5 e vou encontrar o lado menor da minha sapata. Aí você me pergunta, por que 1,5? A intenção aqui é fazer com que você tenha uma proporcionalidade, quer dizer, que a sua medida maior seja 1,5 vezes a sua medida menor. Então, essa forma aqui, eu estou tratando de forma que eu possa encontrar uma proporcionalidade. No quarto passo, eu já vou calcular a minha excentricidade. Nesse ponto aqui, você tem que ter já a sua dimensão do seu pilar bem definida, né? Porque já que eu vou calcular a minha excentricidade e vai envolver as dimensões do pilar, então eu preciso ter suas dimensões bem definidas, né? No quinto passo, eu já vou calcular meu R2, agora já não é o R1. O R1 eu fiz uma ponderação, certo? Eu majorei. Esse R1 aqui, ele é baseado, né? O R1 agora, o R2, ele é baseado no momento fretor. Se você quiser saber como eu cheguei nessa fórmula, volte ao primeiro vídeo e veja como é que eu cheguei nessa fórmula. Isso aqui eu cheguei mediante o momento fretor. O sexto passo, eu vou fazer com que esse valor do R1 esteja no intervalo entre 10% a mais do R1 linha e 10% a menos do R1 linha. A intenção é, novamente, a segurança. A intenção é a segurança. Eu vou repetir. Quando se trabalha com solo, você não tem algo linear. Você precisa trabalhar com segurança, certo? Vou explicar um pouco mais sobre esse detalhe. Nós temos aqui a seguinte, a área do vizinho, né? A propriedade do vizinho. Você não pode atravessar a propriedade do vizinho. Então você tem que fazer uma sapata excêntrica. Ou quer dizer, o centro de gravidade do pilar não vai coincidir com o centro de gravidade da sapata. O ideal seria os dois centros viessem a coincidirem. Mas isso não vai acontecer nessa sapata, porque existe uma distância de excentricidade. E essa excentricidade, ela cria uma tensão numa área da sapata que pode romper ou tombar. Então você tem que fazer uso de uma sapata alavanca para vencer os momentos existentes nessa sapata. E para isso você vai ter que calcular a excentricidade, porque todos os cálculos provenientes do dimensionamento da sapata, a alavanca, da sapata de divisa, vem da distância da excentricidade. Então você vai precisar da distância da excentricidade para calcular a sua sapata de divisa. Então vou apagar o quadro e vamos retornar para o passo 7 e o passo 8. Então, pessoal, antes de passarmos para os passos 7 e 8, precisamos verificar se o R1, duas linhas, ele atende esse intervalo aqui, que ele precisa ser 90% do R1 linha e 10% a mais do R1 linhas. Se ele atender essa condição aqui, vamos prosseguir para o passo 7. Vamos pegar agora, calcular a área baseada na tensão admissível, certo? Majorando 10% do R1. Se lembra que aqui é cálculo da área. Você não vai pegar mais o R1 do passo 1.
Você vai pegar agora do passo 5, aquele que você calculou com o momento fletor, porque você verificou através desse intervalo que ele atende à condição. O ponto que eu queria novamente frisar é a segurança. Toda essa situação, ela visa a segurança, porque o solo, ele não é algo linear. Já falei isso no primeiro vídeo e estou repetindo agora também. O solo, ele não é algo linear, que você pode contar de que ele vai ser, aquele negócio vai ser exato, vai dar realmente o volume ou vai dar o valor exato. Então ele não é algo linear. Então por isso que a gente sempre trabalha com o solo dentro da segurança. Então seguimos o passo 7 com R2, depois de condicionado nesse intervalo, calculamos o R2, certo? Majorando 10%, isso porque consideramos aqui a carga envolvida na viga alavanca, na viga de equilíbrio. Então consideramos 10% do R1 sobre a tensão admissível para calcular a área 1, já definitiva. O passo 7 e o passo 8 já é para você já calcular as medidas definitivas da sua sapata. E o passo 8, nós vamos calcular agora o L1, a medida maior. Já que encontramos o B1, agora vamos encontrar, através dessa divisão da área, dividido por B1, que já encontramos, né, nos passos de 1 ao 5, e dividindo ele agora, nós vamos encontrar a medida maior da sapata, o L1, certo? Mas algo importante a se analisar é o cálculo da dimensão e dos valores do R2, da dimensão da sapata, certo? No pilar 2, e também a força de reação do solo na sapata, da sapata 2, do P2. O que é que eu digo? Que eu posso dizer? Que o R2 ele está sendo compensado pela força de reação na sapata 1. O pilar 1 sofre uma reação devido à excentricidade. Existe então aqui uma diferença de carga. Existe aqui também uma torção devido à excentricidade. Se você observar, quanto maior a excentricidade, vai aumentar a carga de reação. Você viu que eu considerei 20%, certo? 20% do P1. Isso por causa da excentricidade. Então, quanto maior a excentricidade, maior vai ser a carga de reação do solo na sapata. Só que na sapata 2, aqui na reação 2, devido a essa reação 1 e a reação a força de carga do pilar 1, ele vai sofrer uma compensação de carga. É como se fosse o seguinte: se você está majorando uma carga aqui, você está fazendo com que ela segure, ela quando for tombar, ela vai levantar a sapata 2, certo? A sapata 2 e vai compensar tanto a carga no pilar, certo? Descrita aqui com P2, e a reação do solo na sapata, descrita aqui com R2. Então haverá uma compensação de carga. É isso aqui. Para calcular o R2, vai ser da seguinte forma, certo? Reação 2 vai ser a carga do pilar 2 menos a reação 1, né? Menos o pilar 1 sobre 2. Esse 2 aqui é um fator de segurança, porque não podemos simplesmente compensar toda a carga, levando em consideração a reação na sapata 1 e a carga do pilar 1 também. Não podemos compensar toda a carga. Então, como o solo não é algo linear, temos que trabalhar com a segurança. E a norma diz que devemos dividir por 2, certo? Dividir por 2 essa compensação de carga na sapata
na sapata 2 devido à excentricidade e diferença de carga do P1 e da reação 1. Logo que quando encontramos a reação 2, podemos assim calcular nossa área, né, da sapata 2. Baseada também vamos fazer a mesma coisa, vamos majorar a reação 2 em 10%, considerando também a sapata com o apoio da viga de equilíbrio ou a viga alavanca, de considerar 10% sobre a R2. E a tensão admissível é a mesma, certo? A mesma. Então, dessa forma, vamos calcular o solo. Toda a reação 1 é baseada aqui, ó. A reação 1, encontramos a reação 2, encontramos através da forma do momento fretor que você vê lá no primeiro vídeo. Com isso, nós concluímos o passo ou os passos necessários para cálculo tanto da reação 1 como a reação 2 e a dimensão da sapata 1 e da sapata 2. Nós vimos que para poder calcular a sapata 2 vai precisar do valor da reação 2, que é compensado pela excentricidade entre o pilar 1 e a reação do solo na sapata 1. Então, essa reação 2 aqui é compensada, certo? Será compensada. E dessa forma, nós dimensionamos tanto a sapata 1 e a sapata 2. E para fixar mais, eu vou colocar um exemplo com dados reais, né, com números, para que possamos entender e assim fechar o assunto de dimensionamento de sapata de divisa ou viga de equilíbrio. Então vamos fazer um exemplo didático com valores para poder fixar. E aí, pessoal, estou aqui com um exemplo prático para dimensionamento de sapata de divisa. Vamos analisar os dados oferecidos para esse cálculo. Temos primeiro aqui a tensão admissível de 20 toneladas forças. Foi feito um laudo de sondagem e nesse laudo de sondagem encontrou através de cálculo a tensão admissível de 20 toneladas forças por metros quadrados. Como eu falei, todo projeto de fundação tem que ter um laudo de sondagem. É imprescindível que tenha um laudo de sondagem. Você não pode fazer de maneira nenhuma um projeto de fundação sem um laudo de sondagem. Temos aqui, na distância do eixo de gravidade do P1 ao eixo de gravidade do P2, desses dois pilares, uma distância de 4 metros, certo? Para carga sobre o eixo de gravidade do P1, eu tenho 60 toneladas. E para carga sobre o eixo de gravidade do P2, eu tenho 40 toneladas. De onde vêm essas cargas? É proveniente de um cálculo ou de um projeto estrutural. Fizeram um projeto estrutural e chegaram nessas cargas aqui. Então, como existe aqui uma divisa e um pilar nessa divisa, eu não posso colocar a mão de uma sapata quadrada. Como eu falei, eu não posso entrar nem por baixo e nem por cima no terreno vizinho. A lei não permite. Então eu tenho que fazer uma sapata excêntrica. O que é uma sapata excêntrica? É que o eixo de gravidade do pilar não coincide com o eixo de gravidade da sapata. Existe uma distância dessas duas cargas, certo? Então existe uma distância dessas duas cargas. Seria o ideal uma em cima do outra. Mas como é uma sapata excêntrica, isso não acontece. E para equilibrar essa sapata daqui, eu tenho que lançar mão de uma viga de equilíbrio, certo? De uma viga de equilíbrio ou uma viga alavanca, para poder equilibrar o momento no pilar 1. Só como eu falei, existe uma distância entre a carga no eixo de gravidade do pilar 1 e a reação do solo sobre a sapata no eixo dessa sapata. E essa distância eu não tenho, assim também como eu não tenho uma reação.
Eu tenho uma carga do pilar 1, mas não tenho uma reação e nem tenho essa distância. Então, já que eu não tenho duas incógnitas, como é que eu faço para sair desse imbróglio? Eu tenho que começar a estimar. Engenharia nós estimamos. Vou começar a estimar um valor de 20% para o R1, a reação do solo no eixo da sapata, né? No eixo de gravidade da sapata. Vou estimar no primeiro passo, é o primeiro passo, certo? Primeiro passo. Estimar 20% sobre o P1, a carga do P1. 20% vai ser 1,20 vezes 60 toneladas. Forças. Então aqui eu vou ter como R1 72 toneladas forças, certo? Esse aqui é o R1. R1 linha, porque eu estou estimando, R1 linha, eu estou estimando. Agora eu vou calcular o segundo passo, né? Eu vou fazer o segundo passo, que é calcular a área também estimada, certo? O segundo passo, que é calcular a área estimada, que está na área S1 é igual a 1,10 vezes R1 linha sob a tensão admissível. R1 linha aqui é a de cima, é o R1 estimado. E 1,10, se você olhar os vídeos, o vídeo anterior e também voltar um pouco mais, você vai entender que 1,10 aqui é a carga da sapata e da viga alavanca, que está majorando a reação sobre o eixo da sapata, que é a reação do R1 linha. Então está majorando. Calculando aqui, eu vou ter o S1 linha 1,10 vezes 72 toneladas forças, dividido por 20 toneladas forças por metros quadrados. Então eu vou chegar aqui a um S1 linha de 3,96 metros quadrados. Também é estimado. Então nós temos agora aqui a carga de reação e temos também estimada e temos também a área estimada de 3,96. Podemos agora encontrar o lado menor da nossa sapata, o B1 linha. Passo número 3, cálculo da dimensão menor da sapata. Vamos agora começar a calcular a nossa sapata. Seria o passo 3, certo? O passo 3. Cálculo do B1. B1 linha. Se lembre que até o quinto passo, eu estou estimando. Como eu falei, o solo não é algo linear. Para isso eu preciso trabalhar na segurança e nem sempre eu tenho dados para poder para começar a fazer um cálculo. Eu preciso às vezes começar com estimando, certo? E como eu estimei agora 20% sobre a carga do P1, e aí eu fui estimando, achei uma área estimada e estou achando agora um B1 linha estimado, o menor lado, que é esse lado aqui, ó, B1 linha, certo? B1 linha. B1 linha é igual, certo? Raiz do S1 linha, que eu já encontrei estimada, 1,5. Como eu falei, esse 1,5 aqui é uma constante, simplesmente para criar uma proporção, para que o lado maior seja 1,5 vezes o lado menor. Então, uma proporção, certo? Como eu já tenho aqui o S1 linha, então vai ser B1 linha
raiz de 3,96 por 1,5. Isso aqui vai dar 1,62 metros. Vamos combinar uma coisa que é mais fácil você colocar múltiplo de 5 do que quebrado? Até para você formar, você trabalhar com forma, é melhor você trabalhar com múltiplo de 5, não é verdade? Então vamos aproximar aqui, ó. Aproximar para 1,65. Certo? Então nós temos agora a nossa dimensão menor, que é 1,65. Estimada. Como eu falei, até o passo 5, nós vamos estimar a fim de encontrar a excentricidade. A dimensão em que devemos chegar a encontrar é a excentricidade, a distância entre a força do pilar 1 e a reação, no caso R1. Eu preciso encontrar essa dimensão, a distância dessas duas cargas, dessas duas forças. Então já tem uma área estimada e tem um B1'. Eu preciso confirmar se essas medidas, elas realmente vai servir para os meus cálculos. Eu estou estimando. Então vamos para o passo 4. O passo 4, eu vou calcular agora a nossa excentricidade, certo? O passo 4, a nossa excentricidade, que é excentricidade é igual a B1, que é B1, que é da sapata, metade da sapata, certo? A dimensão da sapata, menos a dimensão, metade da dimensão do pilar, menos a folga. Se lembra que eu falei? Essa folga aqui é de 2,5 centímetros. Mas como nós estamos trabalhando em metros, quando eu colocar aqui, eu vou colocar em metros. Eu vou trabalhar na mesma unidade, para não atrapalhar. Então, vamos lá. Seria excentricidade é igual a B1, que é 1,65. Se lembra que eu gerei? Passei para 1,65, dividido por 2, menos, olha aqui, a de menor dimensão que faz 90 graus com a divisa é o 20 centímetros, certo? Então vai ser 0,20 dividido por 2, menos a folga, que é 2,5. Mas como eu estou trabalhando com metro, eu vou usar 0,0225, certo? 0,25. Isso aqui tudo vai dar 0,70 ou 70 centímetros, ou 0,70 metros, 70 centímetros. É uma excentricidade muito grande, certo? Você vê que com essa excentricidade eu precisei lançar mão de 20%, né? Lancei 20% e encontrei uma excentricidade de 70 metros ou 70 centímetros, 0,70 metros. Então nós temos aqui já a nossa, vamos colocar aqui em cima, que eu vou apagar a lousa, como você viu que não dá para eu trabalhar, para fazer o passo 5º e o passo 6º, 7º em diante, e chegar à conclusão e fazer o nosso dimensionamento da sapata de divisa. Então o que encontramos agora? Certo? Encontramos o R1' de 72 toneladas forças, certo? Encontramos a área estimada também, R1' estimado, e a área também estimada 3,96 metros quadrados. E encontramos a dimensão menor da sapata, né? Dimensão menor da sapata, que foi 1,5. Certo?
1,5. E encontramos a distância da excentricidade, que é 70 centímetros, certo? Ou 0,70 metros. Isso que encontramos. Vou apagar a lousa e vamos passar para o passo 5, 6, 7 e 8. E aí chegaremos ao nosso dimensionamento da nossa sapata de divisa. Então vou apagar a lousa e voltamos em seguida. Obrigado.